Oi, gente, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus, louvado seja o Senhor. Espero que vocês estejam bem. Como vocês já viram no título, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre as disciplinas espirituais. As disciplinas espirituais, elas mudaram a minha vida e continuam me mudando porque é um processo. Precisamos cada vez nos tornar mais parecidos com Cristo. E as disciplinas espirituais, gente, elas nos ajudam. O que é as disciplinas espirituais? São práticas intencionais que nos ajudam a crescer no relacionamento com Deus, moldando o nosso caráter e fortalecendo a nossa fé. As disciplinas espirituais, gente, não criam já uma santidade automática, imediata na gente, não. As disciplinas, elas vão nos ajudando através da ação do Espírito Santo em nós, vai moldando, né, o nosso caráter, vai transformando a nossa vida. E elas me mudaram. E eu louvo ao Senhor, porque eu lembro que 2021, se eu não estou enganada, ou começo de 2022, eu lembro que teve um estudo na minha igreja sobre as disciplinas espirituais. Um estudo na terça-feira, no culto de ensino. Cada terça falava sobre uma disciplina. Gente, eu não perdia por nada. Aquele ensino foi tão relevante para mim, foi tão útil, sabe? Que até hoje eu me lembro de muitas coisas que foi falado naquele ensino. E o Senhor me colocou no meu coração de falar sobre isso essa semana, que eu acredito que vai ser relevante para a sua vida. E pode mudar, né? Às vezes você tá numa frieza, vivendo assim uma frieza e pensando, como que eu começo uma busca? Às vezes a gente quer buscar o Senhor muito por emocionalismo, né? E não é. Disciplina, a gente tem que ser disciplinado. A gente é disciplinado com tantas coisas, com os afazeres de cada casa, com o serviço, disciplinado com a nossa vida diária, com todos os afazeres. E muitas vezes a vida espiritual ela é relaxada, ela é deixada de lado, porque aí a gente pensa assim: ah, hoje não tô sentindo no meu coração de buscar o Senhor, não tô com vontade. Gente, é sem vontade mesmo. Tem dias que é só pela graça mesmo e pela misericórdia que a gente se ajoelha e faz uma oração, pega a Bíblia. Tem dias que a gente tá sem vontade. E até nisso, gente, eu criei uma sinceridade com Deus. Porque, ó, o primeiro que eu vou falar é a oração. 1 Tessalonicenses 5,17 vai falar: permaneçam sempre em oração. A oração, gente, é para todos os momentos, né? A gente pode estar trabalhando, pode estar fazendo qualquer coisa, mas com a mente conectada com o Senhor, em oração, né? Se eu não posso estar orando com a minha em voz alta, porque é uma coisa que eu gosto, gente, de orar em voz alta. Dentro da minha casa, eu criei o hábito de orar em voz alta. Eu gosto de ouvir eu orando, ouvir a minha voz. Então, se eu não posso, mas eu estou em um ambiente que eu não posso orar em voz alta, eu posso estar conectada falando com o Senhor. E a oração ela tem que ser sincera, como eu disse, porque tem dias que eu chego e eu já joelho e já falo: Senhor, eu já não tô com vontade, de verdade, não tô me sentindo distante, desconectada do Senhor, não sei nem por onde começar hoje essa oração. Eu tenho sido sincera. E nesses dias, gente, parece que é os dias que a presença do Senhor mais vem ao meu coração e eu sinto tanta graça e eu saio daquela oração totalmente renovada. E aí eu penso assim: imagina se eu o dia que eu não tô com vontade, eu não vou orar, eu não teria uma experiência maravilhosa com o Senhor. Então a gente tem que ser disciplinado, tem que orar. Tem muitas pessoas que falam: ah, não sei como orar. Gente, é uma conversa. É uma conversa. Se derrame, fale o que incomoda você, sabe? Eu tenho tentado contar todos os detalhes para o Senhor da minha vida, porque tem coisas, gente, que às vezes a gente tem vergonha de falar para Jesus, mas ele vê, ele entende, ele conhece, ele sabe tudo que está dentro da gente. Então, para que eu esconder? Para que eu esconder os meus defeitos do Senhor se ele vê e ele conhece? Então, a oração, a gente precisa orar mais, aprender a orar. Quando eu comecei realmente a me despertar para a oração, gente, as minhas orações, elas eram abençoa, abençoa, amém. Era uma oração muito simples. Às vezes eu não tinha muitas palavras assim para falar, mas à medida que a gente vai crescendo, que a gente vai mergulhando na palavra, a gente começa a lembrar de versículos na hora da oração. O Espírito Santo vai dirigindo. É maravilhoso, gente. Às vezes a gente tá orando e começa a lembrar de coisas que nunca a mente da gente traria aquilo para oração. Então nós precisamos melhorar. Eu preciso melhorar na oração e é uma disciplina poderosa a oração. Seja disciplinado, ore todos os dias. A segunda, gente, é a meditação da palavra.
Os Salmos 1 e 2 vai falar: ele faz da lei do Senhor a fonte de alegria, de dia e de noite ele medita nessa lei e fica imaginando como pode obedecer ao Senhor mais de perto, meditar na lei do Senhor dia e de noite. Olha o que o salmista fala, gente. E a meditação na palavra é maravilhosa. Gente, ser sincera com vocês, eu tenho dificuldade de compreender a palavra. E por muitas vezes eu pensava, meu Deus, por que as pessoas leem a Bíblia e elas têm assim uma revelação, compreendem tanto os textos da Bíblia e eu leio aqui, eu não consigo entender nada, eu leio e logo eu me esqueço. Gente, mas é um processo também. Não é de uma hora para outra que você lê, por mais que talvez no nosso intelecto a gente até entende, compreende, mas revelações espirituais, elas levam um tempo para a gente ir amadurecendo e conhecendo mais ao Senhor. Tem um salmo, acho que é o Salmo 119, eu não me recordo o verso, que fala: desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Então eu tenho orado e pedido para o Senhor desvendar os meus olhos para que eu compreenda cada vez mais a palavra do Senhor. Não é só você, talvez, que tem dificuldade. Eu tenho as minhas dificuldades, as minhas limitações de compreender a palavra do Senhor. Todos nós estamos procurando aprender mais. E a meditação é uma forma de a gente estar ligado. Sabe aqueles dias difíceis que a ansiedade quer tomar conta do meu coração? Eu passei muitas experiências desse tipo, em que eu passava horas meditando em algum versículo, e aquilo ia me preenchendo, e aquilo ia tirando a ansiedade do meu coração. A palavra do Senhor é poderosa. Nós precisamos meditar na palavra para nós aprendermos mais do Senhor. O segundo, gente, é o jejum. Mateus 6:16 vai dizer: quando vocês jejuarem. Então o Senhor Jesus já disse: quando jejuarem, não é se jejuarem. O Senhor Jesus já deixou claro que nós iríamos jejuar. E o jejum, por muito tempo, a gente viu muitas pessoas falando pouco sobre o jejum. Eu mesmo cresci num ambiente que eu não via muitas pessoas falar de jejum, por mais que eu sabia que elas jejuavam, mas não falava. E eu acho assim, o dia que eu tô em jejum, eu não preciso sair por aí falando, até porque aqui em Mateus 6:16 até o 18 vai falar sobre isso. Jesus vai falar que não precisa da gente ficar mostrando na feição da gente, estar triste, mostrando que a gente está em jejum, não precisa. Mas eu acho que é importante a gente falar sobre o jejum, porque como que as gerações, os meus filhos vão saber, né, que eu tô em jejum? Muitas vezes o Benjamin chega para mim e fala assim: mamãe, você não vai comer? Eu falo: não, filho, a mamãe não quer agora, porque a mamãe está em jejum. Eu falo para ele, eu conto para ele que eu estou em jejum, para ele já ir crescendo e vendo o que é um jejum. Ele às vezes pergunta, né, e eu explico para ele. Nós precisamos mostrar isso para as pessoas, o que é um jejum, que é uma busca ao Senhor. Precisamos voltar a esse lugar de jejum. E eu tenho descobrido coisas maravilhosas no Senhor, jejuando, porque a nossa carne ela vai se enfraquecendo, né? O jejum, a gente vê muita gente falando sobre isso, não é uma troca com Deus, não é barganhar com Deus. Eu vou ficar aqui um período sem comer e o Senhor vai me dar isso. Não, não é sobre isso. À medida que eu jejuo, a minha carne ela vai se enfraquecendo e eu vou me enchendo do Espírito Santo, eu vou me tornando sensível à voz do Espírito Santo e eu vou buscando, conhecendo mais ao Senhor, sabendo mais de sua vontade. Então o jejum é uma disciplina espiritual importantíssima. Voltemos a esse lugar de jejum, que o Senhor vai revelar coisas profundas através dessa prática. O quarto, gente, é a adoração. João 4:23-24 vai falar: mas vem a hora e já chegou, né? Que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Adoração em espírito e em verdade. O Senhor tem falado muito, alguns vídeos anteriores eu já falei sobre adoração. A adoração é um tema que o Senhor vem sempre falando comigo. É maravilhoso, é maravilhoso. Esse lugar de adorar o Senhor, de se derramar, de louvar a Ele pelo que Ele é. Não é só simplesmente cantando uma música, mas é se derramando, é deixando todo o meu ser dele. Louvando com a minha boca, com o meu ouvido, com os meus olhos, com as minhas mãos. É uma vida de adoração, é o meu corpo todo em adoração a Ele. A adoração é uma prática, uma disciplina espiritual que nós precisamos
praticar. Se você não tem o costume, e muitas vezes as pessoas enganam, como eu disse, não sei cantar, então eu não sou um adorador. Não, não é sobre isso. Nós somos adoradores e o Pai está procurando os verdadeiros adoradores. Se Ele está procurando é porque está escasso. Então pratique, adore ao Senhor. O quinto, gente, o silêncio e a solitude. Marcos 1,35. Jesus se levantou ainda de madrugada e foi para um lugar deserto para orar. Se Jesus se retirava das multidões, se Jesus eliminava as distrações e ia para um lugar de silêncio, de solitude, para se conectar com o Pai, imagine nós, como nós precisamos disso, porque aonde nós estamos é tanto barulho, a nossa vida ela é tão barulhenta, é tanta distração. Gente, eu tenho a Netflix aqui em casa conectada, mas nem entrar eu não entro, como eu já disse em um vídeo, eu não assisto filmes e séries faz muito tempo, gente. As pessoas têm todo tipo de streaming que fala, né? Eu acho que é isso. Todo tipo e é tanta distração, e é tanta coisa para assistir, e é tanta coisa para acompanhar, e as pessoas não se isolam, não tem um momento de silêncio. Às vezes aqui é difícil eu ter um momento de silêncio com 3 crianças, mas o pouquinho que tem, eu tento me conectar com o Senhor em silêncio e estar a sós com o Pai. Isso é importante. Pratique a disciplina do silêncio, da solitude, esteja a sós com o Pai. Nesses momentos acontecem coisas maravilhosas. A presença do Senhor, ela nos invade, aquela paz, aquela sensação de contentamento preenche o nosso coração. A sexta, a submissão. Esse não é um termo que as pessoas gostam de ouvir, de falar, né? Sobre ser submisso ao Senhor. Nós queremos controlar a nossa vida, nós queremos as coisas do nosso jeito, é o nosso interesse sempre em primeiro lugar. Nós muitas vezes nos tornamos pessoas egoístas e eu falo isso por mim. O Senhor tem feito uma obra dentro de mim e a submissão é uma disciplina que faz parte da minha vida. Ter um modo de pensar de Cristo, como está escrito em Filipenses 2, de 3 a 7, ter um modo de pensar de Cristo que se esvaziou de sua glória e assumiu a forma de servo. Nós precisamos assumir essa forma de servo, de querer servir, de colocar o interesse dos outros em primeiro lugar, não os nossos. A submissão é importante, é uma prática importante, né? Abrir mão do orgulho e da própria vontade para se render à vontade de Deus. E como isso é difícil, mas eu posso te dizer e garanto para você que é algo extremamente importante e maravilhoso. Tudo que o Senhor faz é bom, e quando a gente se rende a Ele, quando a gente entrega a vida a Ele, quando a gente é submisso à vontade dEle, há algo que preenche o nosso coração. A sétima disciplina é o serviço. A sexta é a submissão. E Jesus, Filipenses 2, de 3 a 7, que disse sobre quando Jesus se esvaziou de sua glória e assumiu a sua forma de servo, Jesus foi o servo, ele é o exemplo de servo para nós. E a disciplina do serviço vai nos ensinar. Nós precisamos praticar essa disciplina do serviço. É o servir por amor, não por autopromoção. É o servir em humildade. Se eu for servir, gente, a igreja, se eu tenho um cargo dentro da igreja, eu preciso servir da forma mais discreta possível. Gente, eu posso servir secretamente, sem ninguém saber. Visitas em hospitais, visitas em lar de idosos, visitas para pessoas enfermas. Eu posso servir secretamente. Muitas vezes as pessoas não nos vê servindo dentro da igreja, em um cargo, e as pessoas até julgam que a gente não esteja fazendo nada, né? Mas às vezes a gente está servindo secretamente, né? E isso é louvável, o servir secretamente, sem ninguém saber, e nós não precisamos. Se eu vou fazer uma visita, eu não preciso, gente, fazer uma selfie, colocar para todo mundo ver que eu fui visitar, que eu fui fazer uma doação. Não precisa. Eu posso servir secretamente e isso é maravilhoso, mas isso não me impede de servir também na igreja. Ultimamente, por conta de eu ter as gêmeas, eu não consigo fazer coisas que eu gostaria de fazer dentro da igreja, participar de conjuntos. Eu ainda tô meio engessada, eu tenho orado e pedido para o Senhor uma graça para eu conseguir, sabe,
passar esse empecilho que às vezes eu coloco, sabe, por conta de a rotina, o cansaço, isso é uma coisa que eu tenho que vencer. Tô sendo vulnerável aqui, contando algo para vocês. Eu preciso vencer essa parte para servir mais dentro da igreja. Mas da pouca forma do pouco que eu consigo abraçar alguém dentro da igreja, dar uma palavra de ânimo, de incentivo. Hoje nós temos o celular, que é uma bênção. Nós podemos mandar uma mensagem, um louvor. Às vezes a gente está em casa do nada e vem uma pessoa na cabeça, a gente lembra daquele irmão e a gente manda uma mensagem. Isso é serviço, isso é servir o corpo de Cristo, ajudar os membros. Nós precisamos ser unidos uns com os outros, amando uns aos outros e servindo uns aos outros, assim como Cristo, ele serviu, ele veio a essa terra em forma de homem, se esvaziou de sua glória e morreu por nós, mostrando para nós o que é o servir, o serviço. Então, gente, essas são as 7 disciplinas que mudaram a minha vida e continuam me mudando. Tem outras mais. Tem a disciplina da comunhão, tem a disciplina do descanso, tem a disciplina da estácio, se eu não me engano, estágio, eu acho, que é paragem. Tem muitas outras disciplinas que eu lembro que quando o irmão Jonas trouxe o estudo da nossa igreja, ele falou de muitas outras, né? Mas essas foram, então, as que mudaram a minha vida. E agora, para finalizar, eu gostaria de orar com você e pedir para que o Espírito Santo fale melhor ao teu coração e que você coloque em prática as disciplinas espirituais. Senhor Jesus, muito obrigado por esse momento em que eu compartilhei com os meus irmãos um pouco, Jesus, daquilo que o Senhor tem mudado na minha vida, colocando em prática as disciplinas espirituais. Senhor, eu oro para que os meus irmãos também, aqueles, Senhor, que estão meio perdidos na fé, que estão meio bagunçados, em uma rotina bagunçada e pensam que não precisam, Jesus, de disciplinas espirituais. Senhor, eu oro por eles e que eles sejam disciplinados, constantes e que busquem ao Senhor a cada dia mais e assim eles terão um relacionamento maravilhoso com o Senhor. Assim, Jesus, eles desfrutarão da tua boa vontade que é perfeita e agradável, Senhor. Eu clamo a ti, oro pelos meus irmãos e desde já te agradeço, em o nome de Jesus. Amém. Muito obrigada por você que ficou até o final do vídeo. Curta, compartilha, comenta, se inscreva, abençoa a vida dos irmãos. Deus abençoe você, até o próximo vídeo.